Aí foi. Então, vamos estar dando início à nossa reunião. Eu tinha falado que a Letícia ia orar, né? Mas ela disse que não está podendo abrir o áudio agora. Então, vamos estar orando, então, para começar a nossa reunião hoje. Senhor Deus, amado Pai, agradecemos mais essa semana que passamos bem, chegando aqui, todos podemos estar reunidos para aprender mais da tua palavra. Abençoe cada um aqui que estará escutando a palavra e estará participando da reunião, que a gente possa sair daqui mais abençoados, que a gente possa sair com uma fé maior, com conhecimento, com um intelectualismo maior, que a gente possa sair daqui e praticar a tua palavra lá fora, assim. É isso que pedimos, agradecemos. Em nome do seu Filho amado, Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Para começar, queria ler Romanos 3, versículo 23. Ninguém conhece, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Hoje aqui, mais uma vez, a gente está ouvindo a palavra de Deus e a gente está continuar aprendendo mais sobre o estudo da graça, né? O estudo da morte e salvação de Jesus Cristo. E aqui a gente vê, todos nós estávamos separados da glória de Deus, o Jonathan falou isso no início do estudo, e que apenas pela graça de Jesus a gente consegue chegar a Ele. E caso você hoje, né, não tenha aceitado Jesus ainda como seu único suficiente salvador de sua vida, esperamos muito que a gente faça até esse apelo, que você venha a se converter, a olhar novamente sua vida, como está sendo, que você venha aceitar Jesus em sua vida, que você vai ser transformado, né? Você vai ser uma nova criatura. Você já não vai ser mais um pecador, né? Hoje, Jesus novamente te chama, te convida, né? Amanhã, daqui a pouco, às vezes não dá tempo nem do Jonathan pregar, pode ser muito tarde. Então, nesse exato momento, se você está distante de Deus, quer se aproximar com Ele, que você tem fé que Ele pode salvar sua vida, essa oportunidade, né? No, Nesse estudo, acho que hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a salvação. E hoje, mais uma vez, a oportunidade está batendo sua porta. Daqui a pouco pode ser muito tarde. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. É agora. Se vocês estiverem com vergonha, alguma coisa assim, você pode estar falando com qualquer pessoa lá do grupo, que você sabe que tem ministério, que a gente vai estar conversando com você e a gente vai ficar muito feliz, né? Se a gente já fica feliz, na Bíblia fala que há uma festa no céu quando uma alma se converte, né? Então, é uma alegria imensa, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Então, Ana, você está com oportunidade? Esse povo que tem a mania de chamar a gente para cantar só em cima da hora, gente, eu tenho que andar armada com pelo menos uns 3 hinos ensaiados durante a semana, para chegar no final de semana. Ô, gente, nossa Deus, eu tô contando, mas tudo para honra e glória do nosso Deus, né? Tá dando para escutar belezinha, gente? Tá tudo certinho aí? Ei? Quando não há sons, o silêncio toma o ar, eu me achego a ti. Quero oferecer todo o meu ser, vem me abençoar. Eu vou trazer a você muito mais que
trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar para poder perdoar. Estás olhando para mim. Estou voltando para adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão, de coração, Cristo. És o rei sem fim, ninguém pode expressar o que és pra mim. Mesmo sendo eu um pobre pecador, eu me entrego a ti. Eu vou trazer a você muito mais que canção, trazer o meu coração. Tu buscas me encontrar para poder perdoar. Estás olhando para mim. Estou voltando para adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, peço perdão de coração, Cristo, estou voltando para adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, peço perdão de coração, Cristo. Te peço perdão de coração. Te peço perdão de coração. Te peço perdão de coração. Estou voltando para adorá-lo de coração, Cristo, arrependido dos meus maus atos, te peço perdão de coração, Cristo. Amém. A gente não combinou não, né, Gabriel? Mas assim, saiu meio assim, bom, né? Combinando com o versículo, né, do início, né? Eu ia cantar outra, né, mas o Espírito Santo falou assim, não, você vai cantar essa daqui. Eu, então tá bom, já que você tá falando para mim cantar essa daqui, então é essa aqui que eu vou cantar. E foi dessa, né, que combinou perfeitamente com o que a gente falou, né, no início. Então, agradecer, né, pela sua disponibilidade em cima da hora, né? Mas a gente agradece aí. Então, agora vamos estar passando a palavra para o Jonathan. Então, Jonathan, fica à vontade.
pedir para você estar orando antes de você começar o estudo. Depois da oração, você segue em bala aí e desce a lenha na gente. Boa noite para todo mundo, mais uma vez. É sempre uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, especialmente nessa série de estudos que nós temos feito, que nós temos nos dedicado a estudar soteriologia, estudar a doutrina da salvação. Como eu costumo orar depois do texto bíblico, Gabriel, eu acho que a gente lê o texto, depois a gente ora, e aí a gente começa o estudo, né, de uma maneira mais direta. Eu vou colocar aqui para compartilhar com vocês os slides de hoje. E aí vocês me indicam se está dando para ver direitinho, por favor. Eu acredito que esteja. Vou até tentar fazer uma coisa aqui. Eu acho que não vai dar. Queria colocar a tela cheia, mas acho que não vai dar. Tudo bem. Isso. Deu. Nós, então, temos pensado, né, ao longo dessa série de estudos, nós já falamos um pouco sobre o que é soteriologia, fizemos um estudo brevemente histórico sobre a doutrina da salvação desde o início da Igreja até o período da Reforma, de onde nós, né, vamos falar sobre o calvinismo e os 5 pontos soteriológicos que o calvinismo defende, e já tratamos aqui, para aqueles que estiveram aqui semana retrasada, tratamos do primeiro deles, né, que foi a depravação total, que é o primeiro dos 5 pontos que o Gabriel muito bem nos lembrou aí, lendo Romanos capítulo 3, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o que é uma afirmação muito importante para nós, no nosso estudo hoje, porque implica diretamente naquilo que nós vamos falar sobre eleição. Então, eu gostaria de convidar vocês para lerem comigo um texto em Efésios, um texto muito importante. Nós temos vários, mas a gente vai passar pelo menos por 3 textos aqui para falar sobre eleição incondicional, mas eu escolhi esse como o principal, Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Nós vamos orar. Senhor, nós o louvamos e agradecemos por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de estudar a tua palavra. Sabemos, Senhor, que o teu conhecimento é profundo e infinito, o teu conhecimento, Senhor, é insondável, e apenas através do teu Espírito Santo nós somos capazes de compreender. Por isso, nessa noite, te pedimos, ó Deus, que nos abençoes, para que possamos compreender a tua palavra conforme a tua vontade e que possamos ser objeto de honra e de glória para o Senhor. Deixamos nossos corações entregues a ti, pedindo que o Senhor nos direcione e nos oriente. E fazemos isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
vamos lá então, vamos falar sobre esse texto. A primeira coisa que eu gosto de chamar a atenção quando eu falo nesse texto de Efésios, capítulo 1, é que se a gente desse uma olhada para a versão grega desse texto, nós veríamos que Paulo começa a escrever esse texto no versículo 3, bendito Deus e Pai, e ele vai escrevendo, e ele não sabe aonde colocar um ponto para terminar um parágrafo. Então, nós lemos um parágrafo que começa no versículo 3 e vai até o versículo 14. Então, é muito bonito, nós vemos que quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre a ação de Deus para salvar aqueles que ele deseja, ele faça de uma maneira frenética, vamos dizer assim, né? Ele faz de uma maneira que ele vai escrevendo, enquanto escreve tem mais a escrever e não sabe onde concluir o seu pensamento, onde colocar um ponto final. E aqui isso já é um tom da nossa conversa hoje. Quando a gente fala de eleição, quando a gente fala de predestinação, infelizmente, o que a gente observa é muita polêmica. E por que eu digo infelizmente? Porque predestinação deveria ser motivo de alegria, deveria ser motivo de louvor, de honra dada a Deus, e não de polêmica. Então, quando nós olhamos para esse texto e quando nós olharmos para os outros textos que veremos durante essa noite, os nossos corações devem ser levados a louvar mais a Deus, a adorar mais a Deus, como Paulo faz aqui em Efésios capítulo 1. Se você ler com cuidado, se você prestar atenção, por várias vezes o apóstolo Paulo repete a expressão para louvor da sua glória. Então, quando a gente fala de predestinação, ou quando a gente fala desse segundo ponto, que é a eleição incondicional, dos 5 que veremos, nós estamos falando do louvor e da glória do nome de Deus. Seguindo, então, assim, o que é a doutrina da eleição? O que significa nós falarmos sobre eleição incondicional? De maneira resumida, falarmos de eleição incondicional é falarmos que Deus escolheu, dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por graça pura, sem levar em conta qualquer mérito, obra ou fé prevista neles. E aqui já é importante, para a gente usar as nossas definições, o ponto anterior, que foi a depravação total, ou, como nós falamos lá na reunião anterior, depravação radical, no sentido de depravação da raiz do nosso ser, da sua essência. Por quê? Se os pecadores são tão desamparados em sua depravação, como a Bíblia diz, como nós estudamos no nosso último encontro, incapazes de conhecer a Deus e relutantes em buscá-lo, lembre que nós dissemos que na nossa condição natural de pecadores, nós fugimos da presença de Deus, nós não buscamos a Deus, porque os nossos corações são depravados, são pecadores, eles não desejam a luz. Nesse sentido, o único meio pelo qual nós podemos ser salvos é quando Deus toma a iniciativa de mudar-nos e nos salva. E é isso que significa eleição. É Deus escolhendo salvar aqueles que, sem sua soberana escolha e subsequente ação, certamente pereceriam. Então, veja, e isso eu gostaria que vocês tivessem muito claro durante a nossa explanação desses 5 pontos, que os 5 pontos só podem ser entendidos de maneira saudável quando colocados juntos. É muito comum as pessoas tratarem os 5 pontos como fossem 5 cartas de um baralho. E aí eu mostro as 5 cartas para você e falo assim, escolhe uma. E aí você puxa ela e aí você usa esse ponto para poder criticar toda a soteriologia. E isso é injusto, porque nós podemos criticar a soteriologia calvinista ou reformada a partir do momento que nós temos todos os elementos à nossa frente, a partir do momento que nós temos todos os pontos apresentados. E é por isso que eu estou fazendo questão de sublinhar aqui a ligação que existe entre o ponto anterior e o ponto que nós vamos estudar hoje e os outros pontos que nós veremos a seguir. Uma coisa também que é importante da gente apontar aqui no início é que a doutrina da predestinação, a doutrina da eleição, é uma doutrina complexa. Não é uma doutrina fácil, não é uma doutrina que as nossas mentes e o nosso saber aceita de pronto, de uma maneira muito fácil. Mas aqueles que leem a Bíblia com sinceridade, hão de concordar
é impossível negar a doutrina da eleição dentro das Sagradas Escrituras. E é por isso que eu disse que toda linha doutrinária busca explicar a eleição. Tanto arminianos quanto calvinistas estão tentando explicar a eleição. Cada um deles de uma forma, mas eles estão tentando explicar a eleição. Porque a predestinação, a eleição dentro das Escrituras é um fato inegável. E é importante também a gente lembrar que a doutrina da eleição é uma doutrina pastoral. O que significa dizer que é uma doutrina pastoral? Aqui eu uso um trecho do sermão de Spurgeon, quando ele apresenta os 5 pontos, né, em determinado momento do seu ministério. Ele diz: a eleição aos olhos de um santo é uma das doutrinas que mais nos esvaziam em todo o mundo, de modo a remover toda a confiança na carne ou toda a dependência de qualquer coisa, exceto de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a doutrina da eleição, nós vemos uma doutrina de cuidado, de nos levar a exaltar e louvar a Deus por sua ação e sua graça apresentada e feita em nós. É uma doutrina que nos leva a buscar a santidade de forma mais intensa e integral. Não apenas um motivo, e aqui é uma outra coisa que é importante, não apenas um motivo de discussões lógicas, de discussões filosóficas,